Olá, que a graça de Cristo esteja com você. Aqui é o Pastor João, seja bem-vindo. Se você gostar do nosso canal, gostar do nosso conteúdo, gostaria de pedir que você nos ajudasse curtindo o nosso vídeo, compartilhando o nosso trabalho para que outras pessoas possam ser edificadas. Gostaria de convidá-lo a meditar na palavra do Senhor. Vamos ler na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler no capítulo de número 12, 2 aos Coríntios, capítulo 12. Eu estou lendo versículos 1 ao versículo 10. A palavra do Senhor nos diz assim: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. Palavra abençoada. Eu gostaria de meditar um pouco nessa palavra com você. Aqui o apóstolo Paulo está tratando com a igreja de Corinto e ele está relatando uma visão excelente, na qual Deus o levou ao paraíso, ao terceiro céu. Ele mostrou coisas maravilhosas. Ele diz coisas inefáveis e nem permitiu a ele dizer, pois ele diz que ao homem não é permitido falar. O fato é que Paulo teve excelentes revelações, e essas revelações poderiam levá-lo a orgulhar-se, a inchar-se carnalmente. Essas revelações excelentes poderiam levá-lo ao orgulho, à vanglória. Contudo, para que Paulo não se exaltasse, para que essas revelações não excedessem o limite do orgulho de Paulo, Deus lhe enviou um espinho na carne. E esse espinho na carne, que temos muito que dizer e discutir sobre o que seria, foi o meio pelo qual Deus usou para que Paulo não se gloriasse. Ou seja, o espinho veio da parte de Deus e foi uma coisa benéfica. Eu quero tratar sobre esse espinho. Eu quero dizer que há espinhos que Deus manda para a nossa vida que é para o nosso bem. Mas primeiramente, vamos tentar identificar o que seria esse espinho na vida do apóstolo Paulo. Há pelo menos 3 possibilidades, e as mais plausíveis de serem esse espinho, que Paulo estaria dizendo sobre o que seria essa aflição na sua vida. A primeira delas, nós poderíamos dizer que
esse espinho seria uma dor na consciência do apóstolo Paulo, aos que dizem que seria uma dor na sua consciência devido ao fato de Paulo haver consentido na morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva. Então, Paulo lembrava-se de que ele havia sido assassino, as perseguições que ele fez contra os cristãos e a morte de Estevão como carro-chefe nessa situação. Então Paulo seria ferido na sua consciência porque ele lembraria do que ele havia feito e lembraria dos momentos da morte de Estevão, porque, segundo consta em Atos capítulo 7, Paulo estava presente na morte de Estevão, capítulos 6 e 7. Há outros que dizem ainda que talvez o espinho na carne de Paulo fosse uma opressão maligna, uma aflição de um enviado de Satanás, como está aí no texto. Ele próprio diz, a saber, foi-me enviado um espinho na minha carne, um mensageiro de Satanás e ele diz no texto, para me esmurrar, para me esbofetear, para me golpear. A ideia que se tem é que um pugilista estava afligindo Paulo e ele dá nome a essa figura. Se era um demônio perturbando o apóstolo Paulo, talvez, ou provavelmente ele está personificando a sua aflição. E uma terceira possibilidade, e provavelmente essa é a que ganha mais plausibilidade entre os intérpretes, é que esse espinho na carne do apóstolo Paulo seria uma aflição, uma doença física e provavelmente uma doença nos seus olhos. Os que defendem essa visão apelam para alguns textos. Gálatas capítulo 4, versículos 12 e 13, Paulo dá testemunho de que, se fosse possível, os gálatas arrancariam os próprios olhos e dariam ao apóstolo. E Gálatas capítulo 6, versículo 11, ele irá dizer: vede com quão grandes letras vos tenho escrito, significando com isso que talvez Paulo tivesse uma deficiência na sua visão. Também em Atos capítulo 23, principalmente no versículo 25, quando o sumo sacerdote Ananias manda ferir Paulo, e Paulo vira para ele no julgamento ali perante o Sinédrio e diz assim: Deus te ferirá, parede branqueada. E os que estão ali presentes dizem: assim que tu injurias o sumo sacerdote? E o apóstolo Paulo responde: irmãos, não sabia que era o sumo sacerdote. Talvez significando com isso que a sua visão não era nítida, ele enxergasse mal. Então quando ele diz Deus te ferirá, parede branqueada, seria uma evidência de que Paulo estaria enxergando apenas em vulto. Dito isso, nós não sabemos de fato o que seria esse espinho na vida do apóstolo Paulo. Se era uma deformidade física, uma deficiência física que afligia os seus olhos, se era um demônio que o oprimia, uma opressão maligna, nós não sabemos. Se era as agulhadas da sua consciência devido ao seu passado de perseguidor e de assassino do discípulo Estevão, nós não sabemos. O fato, irmãos, é que Paulo tinha um espinho na carne e esse espinho foi dado da parte de Deus para que Paulo não se exaltasse. A verdade que nós aprendemos é que existem espinhos na nossa vida que vêm para nos aperfeiçoar, para moldar nosso caráter. Eu tenho convivido com alguns espinhos na minha carne e, ao invés de encará-los como algo maligno, como uma maldição, eu encaro como um tratamento de Deus na minha vida. Isso vem para moldar meu caráter, para elevar a minha espiritualidade cristã a um nível melhor. Isso vem para tornar-me cada vez mais dependente de Deus,
Porque o próprio apóstolo Paulo aqui diz que Cristo revela-se para ele e diz assim: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus na nossa fraqueza, ele é aperfeiçoado. A nossa fraqueza não vem para nos tornar insignificantes, mas ao contrário, vem para tornar nosso cristianismo significativo. Há espinhos que vêm para a nossa vida da parte de Deus. E é interessante que, segundo o texto nos relata, Paulo orou 3 vezes ao Senhor acerca do espinho, provavelmente para que Deus o livrasse da sua aflição. E o texto encerra com nuance de que provavelmente o espinho não saiu do apóstolo Paulo. Provavelmente Deus não tirou aquele espinho, porque Deus sabia que se tirasse aquele espinho, Paulo poderia se vangloriar. Paulo poderia, consciência das suas revelações excelentes, se gloriar, se orgulhar, achar-se melhor que os outros apóstolos, achar-se melhor do que os outros missionários. O fato é que Deus lhe deu um espinho para que ele não se gloriasse. E Deus dá-nos alguns espinhos para moldar nosso caráter. Eu não sei qual é o seu espinho, mas encare o seu espinho como da parte de Deus, para que você possa exaltar Deus, para que você possa glorificar o nome de Deus. Encare o seu espinho não como uma tormenta, não como uma aflição do diabo, não como algo mal, algo maligno, mas como algo benéfico. Porque é no seu espinho que o poder de Deus se aperfeiçoará. É no nosso espinho, nos espinhos que a vida nos dá, que o poder de Cristo se aperfeiçoará. E nós nos guardaremos, nos sustentaremos, nos manteremos, nos contentaremos com a graça do Senhor. Pois ele disse: a minha graça te basta. A graça de Cristo nos basta e o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Devemos lidar com os nossos espinhos, com as nossas aflições dessa forma. Entendê-los como tratamento de Deus, entendê-los como uma maneira do poder de Deus se aperfeiçoar em nós, e entendê-los como uma maneira de nos dizer claramente que a graça de Cristo nos é suficiente. Amém. Que Deus possa abençoar ricamente sua vida. Eu gostaria de orar. Convido você a orar comigo. Pai Celestial, graças te damos por essa palavra. Graças te damos, Pai, pelos espinhos que o Senhor impõe na nossa vida. Muitas vezes nós não sabemos discernir qual ou o que é, assim como na vida do apóstolo Paulo. Mas sabemos que o espinho veio como uma maneira de o Senhor moldá-lo, como uma maneira de o Senhor refrear seu orgulho e sua vanglória. Pai, que o teu espinho na nossa vida seja para glorificar o teu nome. Ensina-nos a suportar o espinho e a vê-lo como maneira do Senhor nos moldar. Ensina-nos a tratar os espinhos que o Senhor nos dão como uma maneira de nos considerarmos dependentes da tua graça, como uma maneira de a graça de Cristo nos tornar-se suficiente e gerar em nós contentamento para a glória do seu nome, como uma maneira de o Senhor aperfeiçoar o seu poder em nossa fraqueza. Glorifica o teu nome nos espinhos da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus sempre.